Olá, estamos iniciando o programa Teorema pela UX TV, parceira do canal Futura. Sempre propomos uma discussão atual com professores e alunos da Universidade de Caxias do Sul, aprofundando o assunto e propondo também soluções. Vamos à questão, ao problema de hoje. O dólar americano foi criado pela necessidade de uma moeda que fosse capaz de financiar a Guerra da Independência dos Estados Unidos de 1776. Já o surgimento da unidade real de valor, o nosso real, nasceu através do Plano Real, que foi um programa brasileiro implantado em julho de 1994 com o objetivo de estabilizar e reformar a economia. Apesar de forte, o dólar entrou em uma recessão por alguns anos, porém está se recuperando, caso que deve acontecer com a União Europeia e o euro. Mas e como ficam os países emergentes com o retorno da valorização dessas moedas? Como fica o Brasil e sua moeda? Esta é a questão do teorema de hoje. E para nos ajudar a responder essa questão, nós temos a presença da professora Maria Carolina Gulo, da área de Economia. Tudo bem, professora? Tudo bem. É fácil responder essa questão? Muito complicado? Mais ou menos. Mais ou menos? Mais ou menos. Então vamos tentar depois. Professor Roberto Bir Gonçalves, também da administração. Professor Roberto, tudo bem? Tudo bem, prazer estar aqui com você e com essa banca maravilhosa. É fácil responder? Como fica o Brasil, a sua moeda? A gente pode tentar. Pode tentar. A gente tenta, a gente tem diversas abordagens que podem ser consideradas, mais fácil não é. E também temos a presença do aluno de Comércio Internacional, o Marcos José Pancotto. Bem-vindo, Marcos. Você também já tem uma experiência internacional, não é isso? Sim, a gente viaja pela empresa, principalmente para a Europa, né? E aí estamos aqui para ajudar na contribuição desse tema que é tão pertinente no nosso dia a dia. Também não é fácil responder, mas tem algumas perspectivas. Sim, é difícil, é complicado responder essa questão cambial, mas a gente está aí para tentar contribuir com a experiência que a gente tem lá de fora, elucidar algumas informações que vêm da Europa para esse momento atual. Professora Maria Carolina Gulo, o dólar subindo, enfim, essas mudanças no câmbio afetam a economia brasileira ou tudo mais ou menos permanece na mesma perspectiva? Não, sempre que o dólar aumenta, a primeira consequência imediata que a gente tem é a desvalorização da nossa moeda. E isso acaba se refletindo de várias formas. Uma delas é na medida em que boa parte dos insumos para a produção nacional vem de fora. Sim. Então, o primeiro impacto é um aumento no preço do produto, né? no custo de produção e, portanto, no preço de produto, e que pode levar a uma inflação. Uma inflação diferente do que a gente vinha tendo, que era uma inflação de demanda, ou seja, uma inflação provocada por excesso de demanda, né? Nesse caso, passa a ser uma inflação provavelmente por custos, por aumento de custos. Essa é uma situação. A outra situação é que essa combinação que é do câmbio alto com um processo de inflação ainda faz com que a moeda real perca mais o seu poder de compra. E aí o trabalhador, o assalariado, ele sente isso na hora de fazer sua compra, na hora de ir ao supermercado, na hora de satisfazer suas necessidades básicas, né? Por outro lado, para o setor exportador, o dólar mais alto ele acaba deixando o nosso setor exportador um pouco mais competitivo. Sim. Em alguns determinados segmentos. E isso contribui positivamente para o país, né? Então, na verdade, o dólar ele não pode nem ser muito... A relação dólar-real não pode nem ser muito baixa e nem ser muito alta. Tem que haver um equilíbrio para que tanto nos favoreça no sentido de poder exportar e ter a divisa aqui dentro para importar aquilo que a gente precisa para completar a nossa matriz industrial. Professor Roberto, o senhor que também atua no comércio exterior, né, no curso de comércio exterior, imagino que constantemente está analisando essas questões. Professor Roberto, nos ajude a responder a pergunta. Não, sem dúvida. Nessa linha, eu acho que a Carol desenhou o quadro muito bem. Ela, nesse momento, assim, na corrente de comércio, tanto a importação quanto a exportação são importantes. E não há dúvida de que o que favorece um lado desfavorece o outro. Então, o ideal sempre é uma estabilidade para a gente poder controlar e aí tomar medidas. E mais ou menos estamos nessa estabilidade? Eu acho que a gente nos encaminhamos por uma certa estabilidade, sim. As atitudes assim, do governo, no sentido de estancar o dólar, eles dão conta de que há uma tentativa de manter essa estabilidade.
No momento que uma estabilidade é mantida, as empresas podem tomar as suas medidas. Mas eu queria pegar um gancho da observação da Carol, que é a repercussão. O nosso Instituto de Pesquisa, o IPES, ontem lançou a cesta básica, que teve um pequeno aumento de 0,45%. Mas o item que mais aumentou foi justamente a farinha de trigo. E a farinha de trigo ela tem aumentado e vai se repercutir no nosso pãozinho, na nossa massa, devido às questões internacionais. Como a Argentina, que era o nosso grande fornecedor, não está atendendo a demanda, nós estamos precisando ir comprar mais longe, ir comprar no Canadá, Estados Unidos, e aí vai bem ao encontro do que a Carol comentou. Os custos logísticos acabam aumentando, todo o processo aumenta. Nós temos um reflexo da crise e da variação cambial internacional na nossa mesa, no nosso pãozinho do dia a dia. Direto, né? Direto. Marcos José, o que você tem a dizer? Olha, eu tive a oportunidade esse ano de ir 2 vezes para a Europa, uma no início de fevereiro e agora, mais recentemente, no final de junho, início de julho, estive lá. E a gente nota na questão europeia que a crise ainda está muito presente nos países, né? Dá para se dizer que hoje existe 2 ilhas na Europa, que seriam a Alemanha e Suíça, onde taxas de desemprego são muito baixas. A Suíça é 2% de desemprego, um país que é extremamente competitivo, né? Não só em questão de preço, mas também em produtos que com extrema qualidade e tecnologia. E a Alemanha sendo a locomotiva europeia, né? Onde a taxa de desemprego subiu de 10% para 10,5% esse ano, mas que vem sustentando a Europa. A gente tem um grande problema que são os países chamados PIGs, né? Portugal, Irlanda, Grécia, que estão bem para trás defasadamente, né? Até eu tive uma experiência no aeroporto de Portugal, em Lisboa, conversando com as atendentes dos Duty Free de lá, reduziu a carga horária de trabalho semanal e o salário caiu pela metade. Então, de 8 horas estão trabalhando 6 e um salário médio que seria de 1.000 euros, 1.200, caiu pela metade, chegando ao patamar de 450 euros. E se a pessoa quer trabalhar, trabalha, senão está cheio de gente à disposição. Precisando, né? Claro. Uhum. Professora Maria Carolina Gulo, a moeda ainda que, digamos, rege a economia internacional é o dólar. Uma vez a gente imaginava que poderia se tornar o euro depois da crise, não. É o dólar? Não, é o dólar e isso não deve mudar tão cedo. Havia uma expectativa da valorização do euro, né, há alguns anos atrás, antes de se desenhar essa crise que se abateu sobre a Europa, com uma valorização muito grande da moeda euro. E por outro lado, alguns problemas na economia americana que faziam com que o dólar tivesse recuado, digamos assim, na sua valorização. Mas isso não aconteceu, não acabou se firmando, o dólar está aí de novo, volta a ter uma valoração maior, mas a gente também precisa entender o porquê desse momento, né? Acho que quando o Birk falou que estamos buscando uma estabilidade, mas vamos buscar essa estabilidade já num patamar maior, ou seja, não vai ser abaixo de R$2 muito provavelmente, e sim acima de R$2 como a gente tem hoje. Já tivemos a 2,45, agora temos 2,27, 2,28, 2,30, quer dizer, a ideia talvez seja ficar por aí. Mas isso não é só no Brasil, isso está acontecendo no mundo inteiro. E isso é consequência de um momento da economia americana. Um momento em que há uma sinalização de recuperação na economia americana e essa sinalização já remete ao Banco Central deles, né, o Fed, uma tendência de retirar políticas que eles vinham fazendo para melhorar a economia americana, que era a compra de títulos, né? Então, o Banco Central estava jogando dólares na economia americana e no mundo inteiro, jogando a moeda dólar, portanto, nós tínhamos uma oferta bastante elevada da moeda dólar, o que fazia com que ela ficasse num patamar mais baixo. No momento em que o Banco Central está ameaçando retirar ou deixar de fazer essa política de compra de títulos, o mercado está entendendo que, ao fazer isso, a oferta de dólares vai diminuir.
e, portanto, ele já está se precavendo, está comprando essa moeda, está estocando essa moeda. Lembrando que o mercado trabalha muito com a questão do risco. Tem a moeda dólar e títulos públicos americanos são tidos como os digamos assim, instrumentos de menor risco, né? Então, o mercado procura se proteger fazendo isso, exatamente. Professor Birk, podemos dizer que o Brasil está acertando, não vai haver nenhum sobressalto por causa da questão da valorização da moeda americana? Não, eu acredito que assim, o processo, o modo de ação assim, do governo, a própria estrutura, digamos, de recursos que nós dispomos, são elementos que nos dão uma certa garantia de que coisas estão acontecendo. Os Estados Unidos, no momento que ele se estabiliza, como bem diz a Carol, ele se estabiliza, o capital, parte do capital internacional que é especulativo, procura essa segurança dos Estados Unidos, então retira um pouco de dinheiro de países emergentes, como é o caso do Brasil, né? Então, isso acontece, mas isso é um processo que tem que ser administrado, são pequenos reveses que acontecem, mas não que a gente tenha assim uma ruptura, ou que a gente tenha uma situação muito grave. Então, os sinais dão conta de, não, tá tranquilo. Há que se considerar, no entanto, que, digamos que a gente tenha um evento na Síria, por exemplo, um evento que promova um transtorno mundial, ok, bom, aí o reflexo é outro. Mas a continuar assim, esse processo que muito bem diz o Pancota, a gente tem algumas locomotivas na Europa que sustentam, a gente tem alguns países com problema, mas há um controle. Os Estados Unidos se recupera, o Brasil tem uma estrutura muito boa, nosso processo é tranquilo, okay. Não há sobressaltos. Diante da nova valorização do dólar ou dos movimentos cambiais, como fica o Brasil e a sua moeda? A professora Carolina queria complementar até informações dadas antes do intervalo, né? Sim, na verdade eu queria pegar o gancho da opinião do Birk no seguinte sentido. Hoje, eu acho que até não muda tanto, mas a gente precisa pensar no médio e no longo prazo numa situação que é um cenário bastante possível, que é o seguinte, a economia americana se recuperando e a Europa, mesmo que por enquanto a gente tenha, como o Marcos diz, duas ilhas ali, né, a Alemanha e Inglaterra, acho que tu falasse, como Alemanha e Suíça. Alemanha e Suíça, perdão. Alemanha e Suíça como países que estão sustentando o bloco, a gente precisa, alguns números já dão conta que, se não melhorou, ao menos parou de piorar. Né, a situação da economia europeia. Acho que até essa expressão é melhor do que melhorou. Parou de piorar. Bom, se isso realmente, se nós chegamos nessa curva, nesse ponto de inflexão de uma mudança, atualmente os países, os BRICS, eles estão, principalmente nós estamos num modelo muito primário exportador. Nossa pauta de exportação hoje está como há 500 anos atrás, há 400 anos atrás, praticamente na exportação de grãos, de commodities. Claro, a nossa região aqui, o nosso município exporta, obviamente, produto agregado, mas perto do todo ainda é um número pequeno, né? Bom, então nós vamos ter que pensar numa reestruturação dessa pauta de exportações. E isso requer movimentos internos que precisam de anos para serem consolidados. A longo prazo, né? Exatamente. Por exemplo, nós temos o programa Ciências Sem Fronteiras. Eu acho excelente, só que ele chega com uns 25 anos de atraso, mais ou menos. Esse movimento nós já deveríamos estar fazendo lá na década de 80, como fez a Coreia do Sul. Né, que são exatamente, ou seja, quando os estudantes saem para fora, para o exterior, para fazerem parte da sua graduação ou sua pós-graduação em universidades lá fora, para realmente se apoderarem de conhecimentos inovadores que possam depois trazer, se transformar em benefícios aqui dentro no país, né? Ou seja, a gente vai em busca da tecnologia, em busca do conhecimento, do desenvolvimento desse capital humano para que ele possa depois transformar em desenvolvimento
capital social e físico, etc. e tal, aqui no país. Então, esse movimento, se houver essa recuperação americana e houver essa recuperação europeia, eu acho que aí nós temos um caminho difícil pela frente, que é um caminho de fazer essa mudança, de entender essa mudança e de colocar a questão da tecnologia e da inovação como prioridade nas nossas empresas, nas nossas universidades, nas nossas escolas, ou seja, e aí o caminho natural seria o caminho de investir fortemente na educação, mas não na educação lá na ponta, na universidade somente, Sim, na educação todo lá na processo. educação infantil. Uma curiosidade, eu sei que vocês querem falar, mas não voltando a uma mentalidade ainda da Guerra Fria, mas e a Rússia, que papel tem nesse negócio todo aí, nesse jogo da economia internacional? Dificilmente, no meu ponto de vista, dificilmente você pode analisar a participação de um país apenas pela questão financeira, né? Indiscutivelmente, a Rússia tem um poder político em termos de relações internacionais. Eu te diria até que nessa questão da Síria, nesse momento, talvez mais do que a vontade dos Estados Unidos de atacar, seja a Rússia de não deixar. Então, é esse controle. Não? A Rússia ela tem algumas dificuldades em termos de produção, em termos de disponibilidade, né, de recursos, de um modo geral, de jogar isso para o mundo, mas, em compensação, ela tem, em contrapartida, ainda um poderio, digamos assim, uma capacidade de interferir estupenda. Então, a Rússia ela se mostra como um dos grandes jogadores no sentido de liderar os movimentos. Ao passo que a gente tem outros países do BRIC, né? O Brasil ele tem uma participação assim, o Brasil é muito importante justamente por esse ponto de vista que a Carol colocou, de sustentabilidade, de sustentar grãos para o mundo, digamos assim. Ele pode fornecer, ele tem essa participação. A Rússia tem um papel um pouco diferente. Ela lidera, ela discute, ela define políticas, a gente acompanha políticas. Então, a gente tem um papel diferente. Por isso que acho que a Carol está coberta de razão a dizer que o momento atual do Brasil ele é interessante. A gente tem uma capacidade financeira boa, a gente tem condições de segurar, digamos assim, a variação, né? A gente tem essa capacidade. Mas estrutura para manter, estrutura para participar, para ampliar a participação no mercado mundial, não, é essa só a partir dessa capitalização, do retorno desse pessoal, do desenvolvimento do nosso pessoal aqui dentro, da pesquisa, da inovação. Né? Porque, se nós pegarmos o exemplo da região de Caxias, ok, Caxias é uma região que mostra que o que exporta tem valor agregado, muito forte. A gente até tem uma participação agrícola intensa na área de frangos, etc. Mas a gente tem valor agregado. Então, a gente exporta coisas com valor. Mas, no cômputo geral do Brasil, isso é uma ilha. Nós somos uma ilha. Uhum. E nós importamos também muitas coisas com valor. Né? A nossa balança comercial ela é basicamente exportação de bens de capital, aí entram os ônibus, as carretas, etc. e tal, peças, acessórios, mas importamos bens de capital, que são as máquinas que fazem isso. Quer dizer, essas máquinas que poderiam estar sendo desenvolvidas dentro do Brasil, dentro da região, dentro do município, se a gente conseguir ter o know-how, a tecnologia para fazer isso aqui. Acho que, pegando o gancho do que a prof. Carol estava conversando a respeito do ressurgimento dos Estados Unidos ou a falta do crescimento da economia americana, a gente tem que fazer um paralelo entre os Estados Unidos e a Europa no que tange a questão de matriz energética. E voltando também para aqui, o nosso interior, o Brasil, né? Uma questão que se discute muito na Europa e nos Estados Unidos é a questão do gás de xisto, que os Estados Unidos agora começa a extrair e que está sendo, talvez se não mais importante, um dos grandes fatores da retomada da indústria manufatureira americana, né? Então, empresas que estavam produzindo na China, empresas americanas, já estão voltando a produzir nos Estados Unidos, na região de Massachusetts, Filadélfia, porque ali já se concentra uma grande extração de gás de xisto. Ao passo que na Europa existe esse problema de matriz energética, que hoje a Alemanha lidera, talvez, em âmbito mundial, a questão de energias renováveis, como eólica, solar e
talvez o próprio lixo sendo usado como fonte de energia, né? E que eles estão perdendo competitividade em relação aos Estados Unidos nesse quesito. Então, o custo de produção nos Estados Unidos está sendo muito menor do que na Europa. Então, as empresas já estão voltando a produzir, tirando da China a produção que era feita lá para produzir novamente nos Estados Unidos, gerando emprego, e a roda da economia vai girando, né? Então, a gente tem que fazer esse paralelo com o Brasil. A gente tem um potencial energético imenso aqui, né? Eu vejo não só no Brasil, mas no Rio Grande do Sul, o potencial eólico que se tem que dar também como uma estratégia de crescimento nacional essa inserção que tem em outras fontes de energia que não sejam somente a hidrelétrica e a carvão, né? Entendeu? Não há dúvida que a questão da energia torna-se um insumo importante, mas vai bem no que falávamos, né? A capacidade, quer dizer, aquela tecnologia para você realmente transformar um potencial em algo utilizável, era de se esperar que os Estados Unidos reagisse como reagiu, né? Porque existe potencial, existe capacidade de pensamento, de criação, um potencial humano muito forte. E essa talvez seja uma das nossas maiores dificuldades. Então, ok, realmente, nós estamos 25 anos atrasados, mas que bom que começamos, mesmo que seja agora. Mas não há dúvida, nós precisaríamos estar muito melhores nesse aspecto da pesquisa. E aí vem outro ponto, né? É difícil se imaginar que apenas lá fora, trazendo esse conhecimento, seja suficiente para nós desenvolvermos, né? Isso é um fator fundamental, mas ele não é o único, né? O nosso sistema educacional realmente precisaria dar conta dessas capacidades para aí a gente poder pegar as nossas disponibilidades de recursos, seja energético ou outros tantos, e transformar, sim, disponibilizar para as indústrias, disponibilizar para as casas, enfim, fazer esse tipo de transformação. Isso se faz com o cérebro, não com as mãos mesmo. Professora Carol. Sem dúvida nenhuma. O Marcos tocou num ponto crucial, que eu estava aqui já pensando como é que eu ia falar nesse assunto, porque esse é o grande mote, o que me faz pensar que essa mudança vai acontecer, né? No momento que os americanos descobriram o gás de xisto como uma fonte de energia para eles, barata e abundante. É abundante. É abundante para eles. Eles estão fazendo um processo reverso, né? Como o Marcos bem disse, as empresas estão voltando a fabricar nos Estados Unidos, que antes eles fabricavam na China porque era mais barato, mas agora eles têm um fator de produção competitivo, que é a energia, que normalmente é um dos custos mais elevados do processo de produção, e isso vai fazer com que eles voltem a ser vendedores no mercado internacional. Hoje eles são grandes compradores. Eles voltam à função de agente vendedor, né? Produtor e vendedor. E acalma o dragão chinês? O dragão chinês nesse momento está um pouco mais parado e realmente eles vão ter competitividade em alguns setores, né? E aí a gente vai voltar a consumir made em Estados Unidos e não made em China. E isso torna os americanos mais fortes, a moeda deles mais forte e a nossa necessidade de ser mais competitivos, que passa por uma série de questões, não é só a questão do conhecimento, passa por redução de custos de produção, melhor infraestrutura, que a gente sabe que nós temos problema, reformas necessárias como a tributária, a previdenciária, etc. e tal. Quer dizer, é um arranjo que tem que ser feito no médio e no longo prazo. Né? O velho tema de casa. Com certeza. Obrigado, professora Carol, pelas informações, pelo conhecimento que partilhou com a gente, da mesma forma, professor Birk e também o Marcos. Muito obrigado pela presença e pelas informações que nos trouxeram. O Teorema encerra por aqui, nós voltamos na próxima edição com outra questão do momento para debatermos. Até lá.